Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o governo federal apontou os primeiros suspeitos de financiar os atos terroristas em Brasília. E o Lula diz que muitos militares das Forças Armadas foram coniventes com os terroristas no Palácio do Planalto. Polícia Federal encontra na casa do ex-ministro Anderson Torres um documento para Bolsonaro mudar o resultado da eleição. E na economia, uma bomba. Lojas Americanas apresenta um rombo de 20 bilhões de reais nas contas da empresa. Na sequência, o CEO pediu demissão e as ações da companhia chegaram a cair mais de 70%. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023. E eu começo essa edição contando para você que continuam as investigações para encontrar e punir as pessoas que financiaram o terrorismo que aconteceu em Brasília no domingo. E hoje a Advocacia Geral da União pediu que a Justiça Federal do Distrito Federal bloqueie 6 milhões e meio de reais em bens de 52 pessoas e 7 empresas que financiaram o transporte dos envolvidos nos atos de golpismo na esplanada dos ministérios. Nesses atos, classificados pela AGU como um episódio traumático na história do país, esse grupo teve um papel decisivo nos ataques a assédios dos 3 poderes e, por isso, devem responder pelos danos causados ao patrimônio público federal. Segundo a AGU, a quantia bloqueada seria usada para ressarcir o poder público pelos danos causados aos prédios. Isso quando houver uma condenação judicial nesse sentido. A quantia só inclui os prejuízos no Congresso, já que os valores dos estragos no Palácio do Planalto e no STF ainda estão sendo contabilizados. A AGU argumenta ainda que as pessoas físicas e jurídicas elencadas foram as responsáveis por contratar o deslocamento dos manifestantes até a capital federal para participar desta manifestação a partir do fretamento de veículos de transporte, em especial ônibus. A Advocacia Geral da União diz ainda que pode pedir o bloqueio de valores maiores na medida em que a contabilidade dos prejuízos aumente. A lista de pessoas e empresas foi montada pela AGU com base nos registros da Agência Nacional de Transportes Terrestres de ônibus fretados que foram enviados à Justiça. Mas a AGU incluiu nesse primeiro pedido apenas os ônibus com destino a Brasília, que em seguida foram apreendidos transportando pessoas que participaram desses atos golpistas. As empresas mencionadas nesta lista são dos estados de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo e são ligadas aos ramos do agro, extração e comercialização de madeira, turismo, transporte e cargas. Já as pessoas mencionadas são em maioria dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. E nas redes sociais, a maioria tem fotos com bandeira do Brasil e algumas imagens no quartel-general do Exército, em Brasília. Ainda falando sobre os atos golpistas, hoje a esplanada dos ministérios foi reaberta para veículos após uma ameaça de um ato golpista que estaria marcado para a tarde de ontem. Hoje o policiamento foi reduzido, mas viaturas e agentes da Força Nacional continuam nas entradas do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, até para evitar novas ameaças, hoje o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, que mandou autoridades públicas de todo o país adotarem medidas para impedir o bloqueio de vias e rodovias. Esse julgamento é realizado no plenário virtual do STF e precisa ser finalizado até a noite de hoje. E em outra frente desse caso, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a abertura de um inquérito para investigar quem são os autores intelectuais dos atos terroristas praticados em Brasília.
Esse documento diz que os autores intelectuais são aqueles que propagaram teorias golpistas, que promoveram mobilização da massa violenta, que praticou os atos de vandalismo na capital federal, e que os discursos que levaram à tentativa de golpe do Estado naquele dia atacavam a legitimidade da democracia brasileira. Esse documento foi obtido pela TV Globo e não cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a manifestação diz que vai investigar todos os que fizeram ataques a urnas, insinuação de fraudes eleitorais, deslegitimação de quem venceu a eleição, ataques ao STF, mesmo estando no exterior. Agora, essa manifestação ela foi encaminhada à ministra do STF, Rosa Weber, que é presidente do Supremo, que pode ou não repassá-la a outro ministro. Além da abertura desse inquérito, a PGR pediu ao Supremo para determinar que Facebook, TikTok, Instagram e Twitter indiquem os perfis de usuários que foram reconhecidos como difusores massivos de mensagens atentatórias à democracia e contrárias aos resultados das eleições e aos poderes da República. E além da instauração de um inquérito para investigar os autores intelectuais, a PGR propõe ao STF a instauração de outros 3 inquéritos específicos para investigar outros 3 grupos: o do Núcleo de Executores Materiais dos Crimes, formado pelas pessoas presas em flagrante após estes atos, o do Núcleo das Autoridades de Estado responsáveis por omissão própria, composto por aqueles agentes públicos que deveriam ter adotado providências para evitar os atos, mas não o fizeram, e também o Núcleo de Financiadores de Atos Antidemocráticos, que forneceram, entre outras coisas, o transporte e alimentação para os envolvidos nos atentados. Serão investigados, entre outros, os crimes de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça e perseguição. E o Anderson Torres, hein? O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal ainda não foi preso. Ele ainda está nos Estados Unidos, não voltou para o Brasil e isso deve acontecer até o final de semana. E como você está acompanhando aqui nos últimos dias no Panorama CBN, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou prender Anderson Torres após os atos de vandalismo no domingo. O ministro Alexandre de Moraes suspeita que Anderson Torres tenha sido um dos responsáveis pelas falhas no esquema de segurança que resultou na invasão dos prédios dos 3 poderes. E como eu falei para você, ele não foi preso porque está fora do país, mas a Polícia Federal, após a determinação da prisão dele, foi até a residência de Anderson Torres, em Brasília. E lá, a Polícia Federal encontrou um documento, mais especificamente uma minuta, que é uma proposta, de um decreto para o então presidente Jair Bolsonaro instaurar um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o objetivo, segundo este texto, era reverter o resultado da eleição em que Lula saiu vencedor. Segundo a Polícia Federal, esse documento não estava assinado e era um rascunho. E essa medida, ela pode ser inconstitucional, porque o estado de defesa pode sim ser instaurado no país, mas não em um órgão específico, como o TSE. Esse documento ele foi encontrado no armário do ex-ministro durante a busca e apreensão que foi feita na última terça-feira. Essa informação é do jornal Folha de São Paulo, confirmada pela nossa reportagem aqui da CBN e também pela Globo News. O material dá indicação de ter sido feito após a realização das eleições e teria o objetivo de apurar um abuso de poder, suspeição e medidas teoricamente ilegais adotadas pela presidência do TSE antes, durante e depois do processo. Lembro para você que o atual presidente do TSE é o ministro Alexandre de Moraes. Então, resumindo, este documento serviria para Bolsonaro mudar o resultado da eleição e, se de fato for comprovado essa ligação do documento do ministro com o ex-presidente Bolsonaro, é gravíssimo. E Anderson Torres vai ter que explicar essa história para a justiça e também para a polícia.
Após a divulgação dessa informação, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres disse que este documento encontrado pela Polícia Federal seria triturado e foi divulgado fora do contexto. O advogado Rodrigo Roca, que atua na defesa do ex-ministro da Justiça, informou que este documento encontrado na casa de Anderson Torres não foi escrito por ele e que a perícia vai comprovar que não foi ele que fez esse conteúdo. Ainda falando sobre Brasília, hoje o presidente Lula chamou alguns jornalistas que cobrem o dia a dia do governo para tomar um café da manhã e responder todas as perguntas dos jornalistas. E eu convidei a Gabriela Echenique, nossa repórter aqui da CBN em Brasília, que esteve nesse café da manhã para contar para você tudo o que rolou nesse café da manhã. Nesse encontro, que eu já sei, é que o Lula falou sobre vários assuntos importantes. Mas quem vai detalhar mesmo é a Gabi Echenique. Tudo bem com você, Gabi? Muito obrigada por aceitar o convite. Quero que você conte aqui para o nosso Panalover como é que foi esse café da manhã. Provavelmente Lula deve ter sido questionado já de bate-pronto sobre a invasão no Palácio do Planalto, né? Oi, Ju, tudo bom? Pois é, hoje eu vim aqui para contar sobre esse café da manhã com o Lula. Inclusive, estou muito feliz de participar do Panorama de novo. E é realmente uma iniciativa bacana que a Presidência da República faz. Na verdade, isso é de praxe, que sempre aconteceu em outros governos também, governos anteriores. O presidente da República recebe aqueles jornalistas que cobrem Palácio do Planalto diariamente, que são chamados de setoristas, para bater um papo, para responder algumas perguntas, para falar sobre o andamento do mandato, do governo. Então é uma oportunidade da gente chegar mais perto do presidente, conhecê-lo de perto, é claro, e aí falar sobre os principais assuntos do momento. E é lógico que os atos golpistas de domingo não ficariam de fora da pauta, na verdade foi o principal item abordado não só pelo próprio presidente, mas também estava nos questionamentos dos jornalistas. Ele falou bastante das falhas, da negligência, da omissão do GDF, inclusive tentou tirar a responsabilidade do governo federal, dizendo que ele não sabia que isso poderia acontecer, ele nunca imaginaria que atos como esse acontecessem, apesar de algumas falhas já terem sido identificadas dentro do Gabinete de Segurança Institucional. E ele fez questão também de dar recados hoje, Gil, porque muita gente tem cobrado a cabeça, tem pedido a cabeça de José Múcio, que é o ministro da Defesa. Isso porque Múcio foi aquele que defendeu a permanência dos bolsonaristas radicais lá no QG do Exército, antes mesmo dos atos, classificando ali como manifestações democráticas, e depois houve o que aconteceu, né? Então uma parte ali dos petistas cobrando e pedindo a cabeça de Múcio. Mas hoje Lula fez questão de dizer que todo mundo erra, que o Múcio é homem de confiança dele, que por isso ele permanece no governo como ministro da Defesa. Quem coloca ministro e tira ministro é o presidente da República. O Zé Múcio fui eu que o trouxe para cá e ele vai continuar sendo meu ministro, porque eu confio nele. É um companheiro da minha relação histórica, tenho o mais profundo respeito por ele e ele vai continuar. Se eu tiver que tirar cada ministro na hora que ele comete um erro, sabe, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil, porque todos nós cometemos erros. Gabi, ele também falou sobre o papel das Forças Armadas, né? O que ele falou especificamente? Falou sim, Ju, e falou bastante, viu? Acho que até pela relação com os atos golpistas de domingo, que acabaram dominando a pauta, mas ele falou bastante dessa relação com as Forças Armadas, lembrando algo que ele sempre diz, né? Que a relação que ele sempre teve com as Forças Armadas sempre foi muito boa e que a ideia dele agora é restabelecer a forma mais democrática possível de relação da presidência com as Forças Armadas. Mas ele fez questão de dizer que não vai colocar as Forças Armadas com poderes além do que elas já têm, né? Dizendo que elas sabem bem o seu papel, que está previsto na Constituição, e que as Forças Armadas estão longe de ser um poder moderador. Lula, inclusive, diz ter rechaçado imediatamente a possibilidade de ter decretado uma GLO, que é aquela garantia da lei e da ordem, quando você acaba colocando mais poderes às Forças Armadas no lugar da intervenção federal, ou seja, se preferiu uma medida menos dura e para garantir que o presidente continuasse no poder e principalmente comandando a segurança pública agora do Distrito Federal. Olha, se eu tivesse feito GLO, eu teria assumido a responsabilidade de abandonar a minha responsabilidade. Aí sim estaria acontecendo o golpe que as pessoas queriam. O Lula deixa de ser governo para que algum general assuma o governo. Uma Forças Armadas que sabe que o seu papel está definido na Constituição. As Forças Armadas, elas não são poder moderador como eles pensam que são. As Forças Armadas têm um papel na Constituição que é a defesa do povo brasileiro e da nossa soberania contra possíveis inimigos externos.
É isso que é o papel das Forças Armadas. Lula também falou sobre as investigações e sobre as suspeitas dele em relação à invasão ao Palácio do Planalto, né? Falou sim, Ju, e deu palavras muito fortes hoje aqui, viu, em relação à conivência de policiais militares, mas também das Forças Armadas. Lula disse que ainda não conversou com todo mundo, que está baixando a guarda, está esperando a poeira baixar, que ainda não é momento para falar com todo mundo, que ele quer ver todas as fitas de fato, ou seja, as filmagens das câmeras de segurança, não só do Palácio do Planalto, inclusive, mas também do Congresso do Supremo Tribunal Federal, mas principalmente do Planalto, porque ele diz acreditar que havia aqui como se fosse uma espécie de infiltrados. Ele diz que tem muita gente das Forças Armadas que estava aqui no Planalto, que foi conivente com esses atos golpistas. Inclusive, ele usa como justificativa o fato de a porta da frente, a principal porta do Palácio do Planalto, não ter sido quebrada nem ter sido invadida. Ela foi aberta. Então, ele diz o seguinte: alguém facilitou a entrada desses terroristas aqui e a gente vai descobrir quem são. Inclusive, há vídeos circulando que mostram militares do Exército talvez tentando impedir que os policiais militares prendessem os golpistas. Então, isso tem reforçado essa tese de Lula e, por isso, ele tem afirmado aí que há uma grande chance de alguém ter aberto a porta do Palácio do Planalto para os terroristas no domingo. Eu estou esperando a poeira baixar. Eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara, dentro do Palácio do Planalto. Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Gabi, super obrigada por fazer esse resumão aqui para o nosso Panalover e eu espero que você volte mais vezes, combinado? Olha, eu vou te falar que você está me deixando mal acostumada, viu? Sempre me deixando participar dos panoramas, mas agradeço mais uma vez pelo convite, está combinadíssimo. Volto sempre por aqui, foi um prazer enorme, um beijo para todo mundo. Agora eu vou contar para você uma história que movimentou as redes sociais e tem a ver com o governo Bolsonaro, porque hoje a Secretaria-Geral da Presidência da República publicou em seu site os gastos do cartão corporativo da Presidência da República no período de Jair Bolsonaro. E no total, o ex-presidente gastou nos 4 anos de mandato mais de 27 milhões de reais. Esse pedido para divulgação das informações foi feito pela agência Fiquem Sabendo, que conseguiu a liberação das informações na última quarta-feira. E o jornal O Estado de São Paulo divulgou as primeiras informações. E eu falei para você que esse assunto mobilizou as redes sociais porque os dados revelam quais estabelecimentos e quais os tipos de gastos de Bolsonaro. E na lista tem gasto com comida, com hospedagem, combustíveis, farmácias e até sorveterias. Esse material divulgado não possui o detalhamento das notas fiscais, mas apenas o total gasto em cada estabelecimento. E chamam a atenção os gastos do ex-presidente com hospedagem, na casa de 13 milhões de reais, que representam quase a metade de todo o total gasto no cartão corporativo em todo o período. E ao contrário do que dizia Bolsonaro, que falava ser um homem simples, algumas hospedagens foram feitas em hotéis de luxo, como uma no Guarujá, em que Bolsonaro passava o carnaval e ele desembolsou quase 1,5 milhão de reais em hospedagem nesse local. E esses dados são interessantes porque vão ajudar também a entender os gastos com as motociatas. Por exemplo, no dia 23 de março do ano passado, o ex-presidente fez uma motociata em Quixadá, no Ceará. Nesse dia, os gastos com combustíveis mostram um valor de R$ 10.600. E no total, em todo o mandato, foram mais de R$ 700 mil gastos em combustíveis e lubrificantes. Já o fornecimento de alimentação supera os 5 milhões de reais. Também entram aí nessa conta de gastos, no mínimo exóticos, para um recurso que deveria ser usado para cobrir apenas gastos emergenciais e ligados à segurança do presidente, mais de R$ 8 mil em sorveterias, além de quase R$ 4 mil em uma famosa rede de lanches e sanduíches.
As sorveterias que aparecem na lista são todas em Brasília, ou seja, Bolsonaro não estava em deslocamento, que é uma das justificativas para o uso do cartão corporativo. Sobre esse assunto, o nosso repórter Felipe Igreja ouviu Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Para ele, as informações mostram uma mistura entre o público e o privado e um erro na utilização do cartão corporativo. Não se justifica, não é aceitável, não é razoável que haja essa perda da linha divisória entre o público e o privado. É absurdo que se utilize o cartão corporativo para gastos particulares, como gastos com sorvete, gastos com cosméticos, gastos para hospedagens em hotel de luxo, especialmente porque o presidente da República se vangloriou de ser alguém que, inclusive, disse que a corrupção acabou, né? Ele que se anunciava como o honestão geral da República. Não há informações nesse material divulgado sobre o gasto em viagens internacionais e aparecem ainda gastos com cosméticos, mais de R$1.000 aí, além de contas em pet shops e até mesmo em uma loja de material de caça e pesca. Trilha de economia, porque a equipe econômica do governo Lula anunciou hoje as primeiras medidas para tentar reduzir o rombo das contas públicas neste ano e conter a alta da dívida do setor público. E as primeiras ações visam ao aumento de arrecadação. Entre as medidas está um novo programa de parcelamento extraordinário de dívidas chamados de litígio zero, nos moldes dos antigos programas conhecidos como Refis. Segundo este novo programa, pessoas físicas, micro e pequenas empresas vão ter 40% a 50% de desconto sobre o valor total da dívida e até 12 meses para pagar. Só que isso só vale para dívidas de até 60 salários mínimos. Já pessoas jurídicas que têm dívidas maiores que 60 salários mínimos vão ter um desconto de até 100% sobre o valor de juros e multas. E a novidade é a possibilidade da utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo negativo para quitar entre 52% a 70% do débito. Neste caso também, a empresa terá 12 meses para pagar este débito. E para quitar estas dívidas, vai ter um incentivo à regularização. Também foi anunciada hoje a intenção de reduzir 50 bilhões de reais em despesas e, se de fato o governo levar adiante todas essas medidas, o Ministério da Economia estimou que o saldo das contas do governo pode até mesmo ficar positivo em 2023. Então, veremos. Agora, eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Ter autonomia financeira e poder conduzir as suas finanças do seu jeito, da melhor forma possível, é fundamental nos dias de hoje para todas as pessoas físicas e jurídicas. Isso significa ter liberdade de escolher benefícios personalizados e as melhores ofertas para o seu perfil financeiro. E é isso que possibilita o Open Finance, ou Sistema Financeiro Aberto. Nesse sistema, o cliente escolhe com que instituição compartilhar os seus dados de forma segura para ter muito mais benefícios à sua disposição. E tudo isso de graça. O Banco BV utiliza os dados coletados no Open Finance para fornecer aos seus clientes recomendações que ajudam a tomar decisões de forma inteligente. E é possível, por exemplo, ajudar os clientes a entender gastos que estão desbalanceados e também oportunidades de formas de crédito mais baratas e muito mais. Conheça mais detalhes no site bv.com.br ou acesse o banco nas redes sociais no @bancobv.
Voltando ao noticiário, hoje caiu uma verdadeira bomba no mercado financeiro e a história é a seguinte. A empresa Lojas Americanas divulgou um balanço dizendo que foi encontrado um rombo de 20 bilhões de reais nas contas da companhia. A empresa não deu mais detalhes, mas o CEO da empresa, Sérgio Rial, deixou o cargo 10 dias após assumir a função. E ele levou com ele o diretor de relações com investidores, o André Covre. E o que se sabe é que esse rombo foi detectado na área de fornecedores da companhia. E o que aconteceu? As varejistas costumam fazer compras de grandes indústrias que, eventualmente, fazem acordos com bancos para receber o dinheiro, deixando quem comprou devendo para a instituição financeira, ou seja, contas a pagar para os fornecedores se transformaram em contas a pagar para os bancos. E essa dívida ela vai aumentando conforme passa o tempo. Sobre esse assunto, o editor executivo do jornal Valor Econômico, Fernando Torres, explicou que foi neste ponto que se concentraram as inconsistências contábeis da Americanas. Essa transação é bastante comum no setor de varejo e mesmo fora do setor de varejo. Aí a dúvida que surge é, agora que eu tenho que pagar para o banco, esse é um compromisso com o fornecedor ou é uma dívida bancária? Então, o que a Americanas está dizendo é, olha, ela vinha registrando como se fosse como um compromisso com o fornecedor, mas por causa das condições em que essa operação era feita, ela deveria ser tratada como dívida bancária. E essa dívida bancária não estava registrada lá. Então é uma sutileza e que depende muito de caso a caso. O risco o pessoal está preocupado porque outras empresas varejistas também têm essas operações. E eu disse que caiu uma bomba no mercado financeiro porque depois dessa informação, as ações da Americanas despencaram hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Ao longo da tarde, os papéis foram negociados em leilão, que é um mecanismo de proteção da Bolsa que é acionado quando ocorre uma variação abrupta no preço de determinado ativo. E aí, quando as negociações de fato abriram após o almoço, a queda estava na casa dos 76,25%. Por causa desse rombo aí que não estava naquela planilha do Excel da empresa, a Comissão de Valores Mobiliários abriu 2 processos administrativos para investigar a Americanas. Um deles tem como alvo a própria contabilidade da empresa, enquanto o outro vai tratar do anúncio do rombo bilionário da empresa. E essa situação da Americanas também afetou outras varejistas. Os papéis das principais concorrentes, como Via Varejo e Magazine Luiza, começaram um dia em baixa. Diante das poucas informações, há mais dúvidas do que respostas. Analistas questionam principalmente como uma inconsistência na casa dos 20 bilhões de reais teria passado despercebida na auditoria independente. A sinalização dos principais credores é rolar a dívida da Americanas para a empresa não quebrar. Diante aí desse turbilhão, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,58% aos 111.864 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma queda de 1,55%, cotado a R$ 5,101. Já o euro encerrou o dia com uma queda também de 0,78%, cotado a R$ 5,532. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. E tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!